Olá, meu nome é Thiago Brandenburg e eu vou apresentar sobre a aplicação do método multicritério Fuzzy-Topsys para otimização de carteiras de investimento. As atividades envolvidas nessa bolsa estão vinculadas ao projeto de análise e desenvolvimento de algoritmos para a solução de problemas combinatórios do professor orientador Omir Correia Alves Júnior. Os problemas de tomada de decisão são situações com quais nos deparamos diariamente, seja na vida pessoal, profissional ou acadêmica. Esses problemas envolvem responsabilidade, por exemplo, quando temos que tomar alguma decisão dentro de uma empresa, ou uma decisão envolvendo o orçamento pessoal em um mês. Esses problemas podem estar associados à responsabilidade e, portanto, se faz necessária uma estruturação do processo de decisão. Os problemas de tomada de decisão são situações com as quais nos deparamos diariamente, seja na vida pessoal, profissional ou acadêmica. Esses problemas podem envolver responsabilidade, por exemplo, quando temos que tomar alguma decisão dentro de uma empresa, ou uma decisão envolvendo o orçamento pessoal em um mês, ou também, como objetivo desse trabalho, decidir se queremos ou não investir no mercado financeiro e em quais ações devemos investir caso sim. Esses problemas podem estar associados à responsabilidade e, portanto, se faz necessária uma estruturação do processo de decisão. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizado o método Fuzzy-Topsys, que é uma adaptação feita por Cheng Tung Sheng do método Topsys, desenvolvida originalmente por Quan Sung Yong e Xing Lang Huan. O método Topsys consiste em calcular, a partir de critérios pré-estabelecidos de um problema, um coeficiente de proximidade para cada uma das soluções plausíveis do problema de decisão, sendo o coeficiente definido pela sua aproximação da solução ideal positiva, a qual seria o melhor resultado possível, e o afastamento da solução ideal e negativa, o qual seria o pior resultado possível. Ao aplicarmos o método em várias soluções plausíveis, a alternativa com maior coeficiente de proximidade é, portanto, a melhor solução. O método Fuzzy-Topsys consiste em uma adaptação desse método Topsys, que ao invés de trabalhar com os coeficientes numéricos convencionais, utiliza números fuzzy, o que acrescenta ao método o fator de incerteza estatística dos números utilizados. Então, nós chegamos ao objetivo desse trabalho, que seria utilizar o método multicritério Fuzzy-Topsys para selecionar uma carteira de investimentos atualizada diariamente em um período de um ano, usando os dados do Ibovespa. Então, comparar esses dados, os resultados obtidos com o do próprio índice Ibovespa e com uma carteira estática no mesmo período. A fim de fundamentar os conceitos envolvidos no projeto, foi realizado um período de estudo englobando os conceitos de otimização combinatória, heurísticas, estatística, mercado financeiro e métodos multicritério de apoio à decisão. Após o estudo, foi iniciado um período de familiarização com a linguagem de programação Python, a qual foi utilizada para o desenvolvimento do algoritmo para cálculo de Fuzzy-Topsys e comparação das carteiras de investimento. Por fim, foi desenvolvido o algoritmo, foram obtidos os resultados que foram comparados com os dados do Ibovespa. O funcionamento do algoritmo pode ser explicado em etapas, sendo a primeira etapa a obtenção das séries temporais do histórico de cotações diárias. A segunda etapa é a execução do Fuzzy-Topsys, que analisa cada cotação como uma alternativa e os dados das séries temporais como critérios e retorna um ranking com as melhores alternativas. Na terceira etapa, temos então o primeiro dia da carteira, no qual é escolhido as 9 melhores ações dentro do ranking e montado duas carteiras, uma atualizada nos dias subsequentes, a carteira principal, e outra que não é atualizada no período, a carteira estática. Na quarta etapa, temos a execução do algoritmo nos dias subsequentes. Calcula-se o ranking de cada dia, compare-se as ações da carteira principal com as do ranking. Caso alguma ação da carteira não esteja mais no ranking, ela é substituída, ou seja, ela é vendida e a ação que tomou seu lugar é comprada. Na metodologia, podemos dizer que os critérios utilizados foram os indicadores financeiros técnicos, Commodity Channel Index, oscilador estocástico e Relative Strength Index, todos calculados com base nas séries temporais. A base de dados utilizada foi a Rufinanças. O período analisado foi o de 3 de janeiro de 2019 até o dia 27 de dezembro de 2019, ou seja, do primeiro ao último dia útil de 2019. O retorno acumulado alcançado pela carteira gerada pelo Fuzzy-Topsys foi ligeiramente superior ao retorno do Ibovespa e muito superior ao retorno da carteira estática. Contudo, durante um período em que o índice Ibovespa esteve em queda, a carteira do Fuzzy-Topsys apresentou uma queda mais acentuada nesse período.
Podemos então concluir que, apesar do portfólio selecionado apresentar melhor retorno acumulado, também pode-se concluir que apresentou maior risco, o que faz sentido em termos financeiros. Aqui nós temos a representação gráfica de toda a execução do algoritmo. Nós podemos observar que no final do ano de 2019, o algoritmo Fuzzy-Topsis teve um retorno ligeiramente superior ao Ibovespa e muito superior à carteira estática. Mas no primeiro semestre, quando a Ibovespa estava em queda, o algoritmo Fuzzy-Topsis apresentou uma queda muito mais acentuada, como foi discutido anteriormente. Aqui temos as referências. Agradeço a todos pela atenção, em especial ao professor orientador Amir Correia pela oportunidade, e encerro aqui a minha apresentação.